Olá pessoal, tudo certo? Espero que estejam todos bem. Eu sou o Pedro Henrique Schneider, sou analista de dados e consultor Bitrix 24 da CRM Think, e hoje vim aqui trazer para vocês novamente um vídeo sobre criador de BI no Bitrix. Vamos desmistificar todas as questões, todas as dúvidas quando se abordam da lógica por trás do BI Builder. Onde que o Bitrix faz as consultas, como que é a questão da lógica das tabelas, onde que a gente pode filtrar esses dados. Vou trazer tudo isso hoje para vocês. Basicamente, qual que é a lógica por trás do BI Builder? É fazer as consultas de SQL e após isso, fazer os filtros nas tabelas de entidades. O Bitrix, como a gente conhece como CRM, separa as entidades como entidade de lead, entidade de contato, entidade de negócio, de empresa. Nisso, ele também é criado no BI Builder as tabelas de leads, de empresas, de contatos, e através dessas tabelas que a gente vai direcionar as nossas consultas para saber filtrar e encontrar os dados que a gente precisa. Bem, como que foi pensado isso? Foi pensado justamente no mesmo conceito do banco de dados, onde a gente vai ter as tabelas separadas, cada campo vai representar uma linha, uma coluna dentro dessa tabela, cada card de negócio, de lead, enfim, vai ter um ID próprio, vai ter um nome, vai ter as informações dentro daquele card, e tudo isso vai ser acessível através das tabelas. Bem, muito se fala também sobre a questão da relação entre tabelas separadas. Como que eu consigo relacionar uma tabela de negócio com minha lista de contatos? Ou como que eu consigo filtrar com as pessoas responsáveis dentro da minha empresa, meus colaboradores, com as tarefas que eles estão em andamento, estão fazendo, com as questões de cards como pessoa responsável. Bem, tudo isso é feito através, novamente, de consultas SQL, onde a gente vai fazer ali, falando um pouco da parte mais técnica, os joins, que vai ser essas consultas, onde a gente vai usar um ID, basicamente, que levando para o termo mais técnico, seria, por exemplo, uma chave primária, e através disso linkar os dados e fazer nossas consultas. Bem, eu trouxe aqui agora para vocês um exemplo na prática de como que funcionaria essa relação entre as tabelas diferentes. Aqui eu vou usar um tópico a mais de uma possibilidade que o Bitrix nos disponibiliza, que é a ferramenta de Hub de Análise. Através do Hub de Análise eu consigo criar planilhas no Excel, por exemplo, que eu consigo subir ele como tabela externa ao Bitrix, ou seja, eu vou ter toda essa relação das minhas tabelas nativas do Bitrix, de negócios, leads, enfim, e também eu tenho a possibilidade de subir arquivos externos como tabela. Por exemplo, eu criei aqui no meu Excel essa minha planilha em formato CSV, separado a data de vendas por mês, por vendedor e pelo valor. Eu vou ter dentro de cada card meu um vendedor responsável pela atuação desse card. Novamente, é apenas um exemplo fictício. Esse vendedor vai ter uma meta específica. Essa meta, que nem eu mostrei aqui, ele corresponde a cada mês do ano, um valor total separado por esse mês e pelo meu vendedor. Aqui eu vou ter que fazer o cruzamento dos dados de tabelas diferentes. Aí vou entrar na parte técnica ali de fazer um join para isso. Só vou mostrar para vocês no card como que ficaria essa distribuição, esperar carregar. Então, basicamente, cada card desse vai ter um vendedor específico. Com isso, eu montei algumas consultas no SQL e a partir disso eu criei o meu próprio BI sobre esse pipeline específico. E está aqui. Deixa eu desativar o meu filtro. Perfeito. Aqui a gente vai ter alguns charts. O que é o chart? O chart vai ser o gráfico, né? Vai ser essa exibição visual que a gente vai ter, que é criado através dos dados consultados nas consultas SQL. Eu vou digitar o meu código SQL, eu vou fazer o filtro de quais campos eu quero trazer, da onde eu quero trazer, de quais tabelas eu quero trazer essa informação, e a partir disso eu vou criar um dataset. O dataset é nada mais que um filtro aprimorado para quais informações eu quero levar para o meu BI, para o meu dashboard. Então aqui eu fiz, né? Primeiramente sobre o negócio por estágio, aqui eu segmentei na minha visualização a quantidade de negócios que eu vou ter em cada etapa no meu CRM. E aqui está a visualização, vai mostrar a quantidade de cada um deles. Mais para baixo, vai aparecer novamente onde eu faço aquele cruzamento de tabelas distintas dentro do mesmo chart, ou seja, eu faço aquelas técnicas de SQL para juntar
informações de tabelas totalmente diferentes, para que com isso eu consiga cruzar essas informações, onde eu vou ter a quantidade de negócios por vendedor nesse meu chart aqui. Eu posso ordenar, por exemplo, por vendedor, 1, 2, 3 e 4. Eu vou ter a quantidade de negócios que cada um dos meus vendedores vão ter e o valor total da soma do campo valor e moeda de cada card. Ou seja, o meu vendedor 1 vai ter no total 13 cards de negócio naquela minha pipeline e vai ter um valor total de 645 mil no meu CRM. Aqui, mais do lado, eu vou ter o ticket médio por vendedor, que é uma informação do ticket médio do vendedor, né? Essa questão mais de negócio. Novamente, vou cruzar a questão tirando a tabela de vendedor, né? O dado da tabela de vendedor, vendo qual vendedor é a pessoa responsável por aquele card, então cruzando com a quantidade de negócios e tendo o ticket médio por etapa dessa informação. Aqui também eu vou ter o status geral, né? Quantos cards estão em andamento, quantos cards estão perdidos e quantos cards estão ganhos. Perfeito? Agora, dado essa introdução, eu vou mostrar para vocês como que eu consigo subir essas tabelas externas em CSV para o Bittrex. Basicamente, eu vou ter o menu Hub de Análises, que eu vou poder estar acessando dentro do meu criador de BI. Pesquisando aqui na minha lupinha, eu vou ter o criador de BI. Nele, na parte superior aqui, vou ter o Hub de Análise. Lembrando que, caso ele não esteja aqui, provavelmente ele vai estar escondido nas configurações. Então, a gente precisa vir aqui em mais e ver se ele está aqui, finalizar minha personalização, e então encontrar o Hub de Análise. A partir daqui, eu vou ter algumas tabelas que a gente criou e vou poder adicionar uma nova tabela. Eu vou selecionar em criar, vou arrastar o meu arquivo, lembrando que o Bittrex ele é muito seleto em relação ao tipo de arquivo que pode ser submetido à criação de uma tabela. E sempre vai ser no formato CSV. Como eu mostrei aqui, é um formato CSV. E nada mais é do que a tabela que eu já criei, CSV Table. Essa tabela aqui foi na qual eu subi os dados de vendedores, as metas de vendedor e as metas por mês de cada vendedor. A configuração é bem simples, eu só vou precisar carregar o arquivo diretamente aqui, nesse meu espaço. Vou poder escolher a decodificação, o separador dele, a formatação dos dados e quando eu for subir, eu vou poder editar o nome dessa minha tabela. Lembrando que, como nas consultas a gente sempre tem que usar o nome da tabela como origem dos meus dados, a partir do momento que você cria essa tabela por dentro do Hub de Análises, ela não é suscetível à edição, ou seja, você tem que definir bem o nome antes de subir a tabela, para que caso você precise alterar, enfim, você não precise, na verdade, e define o nome antes para não ter esse tipo de erro, perfeito? Bem, basicamente é isso. Agora eu vou entrar num outro tópico bem delicado que sempre nos é abordado, que é sobre a incongruência de dados nas tabelas do Bittrex 24. O Bittrex 24 apresenta ali, como eu mostrei, tanto dashboards personalizados, que é o que eu mostrei do workshop, quanto os dashboards nativos. E tem muitas reclamações de que, às vezes, o dado apresentado lá no dashboard nativo não é correto. Então, entra a parte de filtro e filtros aplicados nesses dashboards para que a gente consiga tirar o dado mais correto, mais conciso dentro desses dashboards nativos. Basicamente, como que eu consigo acessar ele? Eu consigo acessar esses dashboards no menu de CRM. Dentro do menu de CRM, eu vou ter a minha parte de análises. Novamente aqui, ele pode estar escondido, então você vai sempre ter que vir aqui em mais para visualizar se ele está aqui escondido ou não. E basicamente aqui é onde eu tenho acesso ao central dos meus dashboards. Todos esses dashboards aqui, na primeira vista, são dashboards personalizados, ou seja, eu tive que acessar o criador de BI, criar um novo painel, criar uma consulta SQL dentro do SQL Lab do Bittrex, criar um dataset, conforme eu mencionei anteriormente. A partir do dataset, desse filtro que a gente faz, em quais informações eu quero levar, eu criei o meu gráfico e eu coloquei o meu gráfico dentro do dashboard. Com isso, eu criei esses dashboards aqui. Então, esse aqui são todas as nossas soluções personalizadas. Enfim, tudo claro que vai ter um motivo, mas essa primeira visualização aqui vai ser sempre dos dashboards personalizados. No Bittrex, os dashboards nativos ficam um pouco escondidos. A gente vai ter que arrastar para baixo aqui nessa aba, vir na parte de análise de tempo real
E aqui vai ter todos os relatórios que a gente consegue extrair do Bittrex. No funil de vendas, por exemplo, a gente vai ter o funil de vendas geral, né? Já vai ter um filtro aplicado nos últimos 30 dias, mas aí que entra a parte dos filtros. Aqui, ele vai enxergar a entidade de deal, de negócios como um todo. E a gente sabe que a parte de negócios é sempre muito segmentada. A gente vai ter sempre vários pipelines abordando diferentes conteúdos. Vai ter o pipeline de pós-vendas, vai ter o pipeline de relacionamento, de contratos ativos, o pipeline de vendas mesmo. E aqui ele não traz esse filtro nativo. Ele sempre vai trazer esse filtro geral, essa visualização geral. Por isso que você vai bater o olho aqui e vai achar que o valor está incongruente, mas na verdade não. Por isso que existe a parte do filtro de pesquisa. E aqui está quais são os filtros que a gente consegue encontrar. A gente consegue filtrar por períodos de tempo, se é por trimestre, 7 dias, 60 dias, 90 dias, mês passado, ano passado. A gente pode definir um intervalo personalizado de tempo, selecionando aqui no calendário desde quando a gente consegue ver a informação. Aqui a gente consegue também ver a etapa, por exemplo. E vamos ter aqui também no adicionar campos, a gente vai ter alguns campos escondidos que a gente pode estar selecionando para criar mais um filtro. Tanto campo de fonte, ID de leads, o total de leads, todas essas informações aqui para leads. A questão de UTMs. Aqui vamos ver no funil de vendas, por exemplo. Aqui vai ser um outro dashboard, né? Ele vai trazer novamente o funil de vendas, taxa de conversão, negócios ganhos, valor de cada negócio, um tempo de vida útil de cada negócio, vai ter a questão de desempenho de cada funcionário, vai ter o número de leads atrelados a cada funcionário, número de negócios atrelado a cada funcionário, número de negócios perdidos, o total em valor de total de negócios e os negócios realizados. Plano de vendas, a gente também vai ter algumas informações. Aqui a gente consegue ter outras informações como objetivo geral, que seria uma meta que a gente consegue alterar. Cada funcionário, a meta de cada funcionário, o progresso de cada colaborador para cumprir a meta e assim por diante. Nessa parte aqui não teria filtro. Vai ter gráfico de tendência de vendas, vai ter gráficos de comparação também, tudo isso podendo aplicar os filtros, o valor, a etapa alterada, o filtro de criado por exemplo, se eu quero encontrar apenas os leads que eu criei, eu consigo criar. Nesse caso não vai ter trazer nenhuma informação, porque eu justamente não criei nenhum lead no mês atual. Se eu tirar esse filtro, também não vai ter, mas enfim, esse aqui novamente é aquela questão que a gente vai trabalhar sobre o intervalo de tempo. A gente pode definir conforme quiser, né? O Bittrex mostra para a gente que a gente consegue definir esse intervalo. E, enfim, a gente vai separando isso e segmentando nessas informações. Aqui, a gente também não tem só nessa forma de encontrar relatórios nativos do Bittrex, mas temos também relatórios tanto para estatísticas de conversa e para estatísticas de chamada. Onde que eu encontro isso? No Contact Center, que é onde a gente vai encontrar todas as questões de configuração de conversas, de canais abertos, de conexões, de integrações por fora. A gente vai ter o menu geral, a gente vai ter o menu de conversas e aqui do lado vai ter o menu de estatísticas de conversas. Aqui vai ter um passo muito delicado também, que a princípio o Bittrex vai mostrar para vocês dados irreais. Vai ser dados aleatórios que eles vão gerar ali, que acontece quando ele está no formato de demonstração. Isso vem por padrão. Quando a gente quer tirar esses dados de demonstração, a gente oculta os dados de demonstração, ele vai recarregar a página, e aqui agora vai aparecer exatamente os dados que você tem no seu ambiente. Aqui, como o nosso ambiente de testes não vai ter algo tão preciso, vai ter algo tão populado, porque justamente a gente não faz nosso contato com o cliente através daqui, mas você, usando isso todo dia, tendo essa vivência na questão de conversas no canal aberto, pode ter acesso a esses dados. Lembrando que sempre, quando aparecer aquele pop-up de dados de demonstração, você oculta esses dados para que não seja uma análise de dados fictícios que o Bittrex nos dá. Bem, e aqui também a gente pode trabalhar com a parte dos filtros. A gente pode
adicionar um período de relatório, né? Selecionar qual é a data que a gente precisa e qual data que a gente quer que seja exibida nesse meu relatório. Podemos também criar outro... Ah, não, esse aqui só apresenta esse dado aqui mesmo. Bem, outra opção aqui, eu vou mostrar depois para vocês voltar, que a gente consegue criar filtros personalizados que sempre tragam a mesma informação quando a gente abre o dashboard. Isso mais a parte dos dashboards personalizados, mas eu já entro nesse tópico. E aqui do lado também, aproveitando que a gente já está no Contact Center, além das estatísticas de conversa, a gente tem outro dashboard nativo, que é sobre estatísticas de chamada. Aqui também a gente vai ter o filtro e as opções de filtros de campos que a gente pode estar selecionando. Vai ter, por exemplo, estatística de resumo de chamada, onde vai ter os tópicos de estatística de chamada, que é esse primeiro dashboard aqui, que vai ter esse gráfico de linhas, onde na linha verde vai representar as chamadas recebidas, no azul as chamadas de saída, vermelho chamadas perdidas e laranja retorno de chamada. Vai ter também a distribuição de chamadas com empregados. Então, novamente, aqui a gente vai ter 2 empregados aqui, porque não é algo que a gente use diariamente, então não vai ter tanta informação. Mas no seu ambiente, se você usa muita parte da telefonia, já vai estar mais populado esse dashboard. A gente pode comparar períodos de tempo entre recepção de chamadas, sobre chamadas realizadas, enfim. A gente tem o dashboard de chamadas não atendidas, temos o dashboard de densidade de chamada, também todos esses apresentando filtros de tempo, de colaboradores, enfim. Desempenho de colaborador também, a gente vai ter gráficos de envolvimento de colaborador, onde aqui vai ter a quantidade de chamadas recebidas, a quantidade de chamadas saídas e a quantidade de chamadas perdidas por colaborador. Tempo de duração de chamada, a gente também vai ter isso dado tanto por colaborador, quanto por chamadas recebidas ou de saídas. Reação de chamadas, chamadas perdidas, a gente vai ter o tempo médio de resposta, né? Aquele tempo que o teu cliente demora, fica aguardando no telefone enquanto você não atende a ligação. E a duração média da chamada também é um dashboard nativo do que o Bittrex traz para a gente na parte de chamadas. Agora, novamente, visitando a parte dos filtros. Vou acessar o meu dashboard e aqui vai ter os filtros que eu posso personalizar. Para criar um filtro, eu tenho que ter permissão de administrador do BI Builder para conseguir editar o meu dashboard e assim, consequentemente, poder editar ou adicionar um novo filtro. Eu vou clicar aqui no botão de editar, vai abrir uma nova página. Aqui eu vou poder vir no menu de engrenagem, eu vou poder adicionar ou editar os filtros. E aqui eu vou selecionar qual que é o tipo do filtro que eu quero. Se é um Business Process Templates, se é um Company Structure, se é de Task Flows, se é um filtro de tempo, de Time Range, ou de Value. Como que vai funcionar? Ele sempre vai pedir um local de... Ele sempre vai pedir um local de... Fugiu a palavra. Referência. Porque ele sempre vai pegar uma etapa para ter referência para fazer o filtro. Sim. Agora aqui na criação dos filtros, ele sempre vai pedir um local de referência, um campo de referência que vai vir conforme a gente realizar a nossa consulta. Eu já vou mostrar aqui para vocês. E, por exemplo, eu quero um filtro, já tenho um filtro de tempo, mas eu vou criar um filtro de tempo para fazer demonstração. Aqui eu seleciono Time Range, que é um intervalo de tempo, né? Ou seja, eu vou poder filtrar em um período de tempo, os dados que as minhas consultas trouxeram. Eu posso adicionar um nome para esse meu filtro. E tem algumas outras configurações de filtro. Posso colocar uma descrição. Se o filtro tem o valor default, que é um valor padrão, eu posso selecionar, por exemplo, para ele sempre trazer, toda vez que eu inicio meu dashboard, para trazer o dado do meu ano recorrente, que é desde o dia 1º de janeiro de 2026 até o dia 31 de dezembro, e se ele é requerido ou não. Enfim, eu vou dar um save e vou criar esse meu filtro. Agora ele já vem aqui sempre com Current Year. Esse aqui de tempo é mais simples. Eu vou mostrar agora como a gente faz essa referência de origem da etapa com outro tipo de filtro, filtro de valor. Novamente, botão de engrenagem, adicionar ou editar um filtro. Eu venho aqui e ao invés de
usar o tipo do filtro como time range, eu uso ele como value. Aqui, seleciono o nome do meu filtro, isso aqui eu vou decidir depois. E aqui, eu seleciono o dataset no qual eu quero fazer meu filtro. Novamente, para dashboards personalizados, a gente vai trabalhar com a criação de datasets. É uma boa prática, quando a gente quer tirar mais de uma métrica no mesmo dashboard, a gente fazer essa consulta, esse SQL no geral. Mesmo se eu quiser fazer um SQL que traga informação de negócios, de leads, de tarefas, de algum SPA em específico, sempre unificar em uma mesma query. Para quê? Para usar um dataset, e usando um dataset, a gente pode usar N filtros para esse dataset. Mas sempre, toda vez que a gente coloca esse filtro, todos os charts, todos os gráficos, toda essa entidade visual que a gente vai ter, vai ser alterada com esse filtro. Para que a gente não precise criar um filtro picado. Por exemplo, eu criei um gráfico para tarefas, um gráfico para leads, um gráfico para negócios. Eu não vou precisar criar um filtro para leads, um filtro para negócios, enfim, sempre vou usar o mesmo dataset. Então, esse dataset que eu criei foi o CSV Table, CSV Dataset, e aqui eu vou ter as minhas colunas. Então, que no caso vão ser os campos que eu trouxe na minha consulta. Eu quero o campo, então, de fase. Por exemplo, eu vou colocar o nome do meu filtro como fase, que nada mais é que a etapa. Vai depender muito da nomenclatura que a gente usa. Não quero usar um valor padrão, vou dar um save. E aqui eu vou ter uma edição, uma opção de filtro. Então, selecionando o meu filtro, eu vou ter todas as etapas que estão presentes aqui no meu dataset. E vocês viram aqui que quando eu criei um filtro em cima do outro, ele se desfez. Como que eu posso fazer, finalizando aqui, como que eu posso fazer para criar mais de um filtro por BI? Eu venho novamente no meu botão de engrenagem, adicionar filtro, e aqui embaixo eu consigo colocar um novo filtro. Aqui eu vou fazer a nova configuração. Por exemplo, como eu criei um filtro de value aqui eu vou criar um de tempo. Então eu dou meu nome, eu dou o nome para o meu filtro de intervalo de tempo. E aqui eu faço a configuração novamente. Se eu quiser colocar um valor padrão, ele já vem configurado, como eu coloquei antes, de ano recorrente. Posso salvar aqui. A partir do momento que eu salvar, eu já vou ter 2 filtros dentro do meu dashboard. Isso aqui é uma questão muito importante que a gente sempre vai usar para, por exemplo, quando você faz uma consulta. É uma outra boa prática não usar intervalos de tempo pré-definido na consulta, mas sim usar filtros de tempo por fora, que nem esses que eu mostrei aqui agora, para que você consiga segmentar a sua visualização, para que no final você não tenha que fazer o retrabalho de alterar na sua consulta cada vez que um ano vira, por exemplo. E basicamente é isso, essa é a desmistificação do criador de BI, trouxe aqui um pouco da lógica por trás dele, de como funciona essa relação das tabelas, como que o Bittrex visualiza dentro do banco de dados dele essa divisão dessas tabelas por entidades, de tabelas externas, de filtros para aprimorar as minhas pesquisas e a congruência dos meus dados no Bittrex. E por hoje é isso. Então, lembrando aqui, só pedindo para que você consiga deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, deixar um feedback, que é muito importante, deixar um comentário, alguma sugestão de vídeo para que a gente possa trazer. E é isso, pessoal. Até mais.